Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um exemplo de um financiamento. A resolução vai acontecer pelo método líquido, ou seja, eu vou resolver esse exercício sem usar de contas retificadoras, tá bom? Então vamos lá. Em 1 de 2000, a Vivaldi S.A. adquiriu um financiamento cujo valor será utilizado para adquirir um terreno. É que geralmente financiamentos eles estão vinculados à compra de um ativo não circulante. O contrato foi assinado mediante os seguintes termos: capital financiado de R$1 milhão, acrescido de gastos com consultores de R$6.000 e taxas bancárias de R$1.800. Ambos foram descontados do valor liberado à entidade, o que geralmente acontece na prática. A taxa de juros contratual é de 2% ao semestre, sendo que a empresa liquidará o empréstimo mediante 4 pagamentos semestrais estipulados mediante sistema de amortização constante. Com base nessas informações, procede os lançamentos contábeis da operação. Então vamos lembrar que ativos como passivos como empréstimos, financiamentos, contas a pagar, eles são mensurados ao custo amortizado, ou seja, a empresa ela vai manter a conta, reconhecendo as despesas financeiras e custos de transação, se tiver, por competência ao longo dos exercícios até a realização total da dívida, ou seja, ela vai manter o passivo e pagar os principal mais juros. Com isso, o passivo financeiro ele é mensurado ao custo amortizado. E o reconhecimento inicial de passivos financeiros ao custo amortizado, ele é feito pelo valor justo, menos os custos de transação, mais prêmios na emissão do passivo, se houver. O que não é caso de empréstimos e financiamentos, mas vai ser o caso de quando empresas emitem debêntures ou outros títulos similares, como bônus, por exemplo. Aqui é um financiamento, então não houve prêmio, não faz muito sentido a gente pensar em prêmios, porém, houve custos de transação. Então, esse custo de transação ele vai ser deduzido do valor justo e vai ser apropriado na DRE por competência, até a realização total desta operação financeira. Vamos lá? O valor contratado foi de R$1 milhão, correto? Deixa eu confirmar aqui. Foi de R$1 milhão. Os juros foram de 2% ao semestre e o financiamento será liquidado em 4 semestres. Uma peculiaridade desse financiamento aqui é que ele será liquidado mediante o sistema de amortização constante, que é um sistema menos comum no Brasil do que o Price, porém ele é um sistema também possível de se amortizar uma dívida por meio de pagamentos que não são constantes, porque na tabela Price os pagamentos são constantes. No financiamento por meio da amortização constante, as taxas de amortização que são constantes, que não mudam. Então, a dívida ela vai ser paga em 4 semestres. Como a dívida ela é de R$1 milhão, então a cada semestre uma taxa de R$1 milhão dividido por 4 será paga pela empresa referente ao principal. Então, se o principal é de R$1 milhão e ele vai ser liquidado em 4 semestres pelo sistema saque, a cada semestre a empresa vai pagar R$250 mil para liquidar essa dívida. Só que existem também os juros, e os juros eles também são pagos a cada semestre. Por isso que o saque acaba que o pagamento ele não é constante, ele é variável. Por quê? Porque a cada semestre a empresa ela vai pagar uma parcela do principal, que aqui no caso é 250 mil, e essa parcela ela não vai mudar, ela é constante, mais os juros que vão ser pagos também ao longo do semestre. Então, se a gente fizer a tabela saque dessa dívida, a gente tem que o valor contratado, o valor da data zero, é R$1 milhão. Quanto é que vai ser os juros no primeiro semestre? Vai ser R$1 milhão vezes 2%, R$20 mil. O que a empresa vai pagar nesse semestre para liquidar essa dívida? Ela vai pagar R$250 mil, que a gente viu, é R$1 milhão dividido por 4 semestres, é 1/4, então, da dívida que a empresa vai pagar, mais R$20 mil dos juros. Então, R$250 mil
mais 20 mil reais, 270 mil reais é o que será pago para liquidar a dívida no primeiro semestre. E aí, o que vai sobrar da dívida lá para o próximo semestre? Vai sobrar 1 milhão de reais, menos 250 mil reais, que já foi liquidado, vai dar 750 mil reais. Aí a gente nem precisa pensar nos juros aqui, né? Nem precisa somar. Se a gente somasse, a gente teria que reduzir, porque os juros foram pagos também. Então, basta tirar a parte do principal que foi paga. Então, lá para o próximo semestre, no segundo semestre, os juros vão ser de quanto? Vão ser de 2% sobre 750 mil reais, que dá 15 mil reais. Então, o que a empresa vai pagar no segundo semestre? Vai pagar 250 mil, que é a taxa da amortização constante, mais 15 mil reais, que é os juros, ficando em 265 mil reais. No terceiro semestre, o saldo devedor ficará aí na base de 500 mil reais, então 750 mil, menos os 250 mil que foram pagos, o saldo devedor fica em 500 mil, sobre ele vai incidir 2% ao semestre. Então, a empresa no terceiro semestre ela vai pagar 250 mil mais juros de 10 mil. Aí, ao final do período, os juros vão ser de 5 mil e ela vai pagar 255 mil. No final, ela vai ter pago 1 milhão e 50 mil no total, sendo que 50 mil serão juros, como a gente pode ver, e 1 milhão vai ter sido o principal. Então, essa é a tabela saque que a gente aprende lá em matemática financeira. Agora, vamos fazer as tabelas para a gente calcular as despesas financeiras, os custos de transação, para daí a gente contabilizar essa operação toda. Então, 1 milhão de reais foi o valor contratado, a gente vai reduzir os custos de transação e o banco vai ter liberado líquido para a entidade usar R$ 992.200, ou seja, 1 milhão de reais menos os custos de transação, de R$ 7.800. Ao longo dos 4 semestres, a empresa vai fazer os pagamentos. Então, como a gente viu, 270 mil vai ser pago no primeiro semestre, 265 mil é pago no segundo semestre, 260 mil é pago no terceiro semestre e 255 mil é pago no quarto semestre. Então, se a gente calcular a taxa interna de retorno desse fluxo de caixa, a gente vai ver que o custo efetivo desse financiamento foi de 2,3266%, que foi um pouco maior do que os juros contratados de 2%, por causa de quem? Dos custos de transação, que encareceram ainda mais o meu financiamento. Então, fazendo a tabela dos encargos financeiros, a gente calcula, com base na taxa interna de retorno, os encargos financeiros de cada semestre. E a gente vai chegar a um total de encargos financeiros de 57.800, que nós sabemos que é a soma dos juros, das despesas financeiras, que foram 50 mil, e dos custos de transação, que foram 7.800. E agora a gente vai calcular as despesas financeiras para então a gente calcular os custos de transação. As despesas financeiras, como a gente sabe, elas são calculadas em cima do valor contratado, que a gente até fez a tabela saque aqui, mas eu passei para cá de novo. Então, eu reconheci as despesas financeiras de 2% sobre o saldo devedor inicial de 1 milhão de reais, deu 20 mil no primeiro semestre, 15 mil no segundo semestre, 10 mil no terceiro semestre e 5 mil no quarto semestre, como a gente já tinha feito aqui. Então, totalizando 50 mil reais. Essas despesas financeiras eu vou passar para uma terceira tabela, porque eu gosto de deixar organizado em tabelas separadas. Talvez o aluno não sinta necessidade e também não é obrigatório, cada um encontra a sua forma melhor de trabalhar. Só que eu gosto de deixar destacadas essas informações. Por quê? Porque aqui eu trago os encargos financeiros nessa última tabela e as despesas financeiras, para que por diferença eu consiga identificar o que foram os custos de transação. Então, se os encargos financeiros totais do primeiro semestre foram R$ 23.084,53, e se eu sei que nestes encargos financeiros estão embutidas as despesas financeiras de R$ 20 mil,
Então, a diferença dos encargos financeiros e das despesas financeiras só podem ser os custos de transação. Então, com isso, a gente identifica que o primeiro semestre, os custos de transação, eles foram apropriados em R$ 3.084,53. E com isso, a gente consegue encontrar os custos de transação para cada semestre. No final, se a gente somar todos os custos de transação, eles vão dar, R$ 7.800, que é os meus custos de transação de fato. Só que agora a gente sabe quanto que deverá ser apropriado por semestre. E a gente também tem as despesas financeiras por semestres. E, finalmente, vou até deixar em azul também, assim como no outro vídeo, para ficar destacado. O que eu vou fazer aqui? Como eu vou fazer o lançamento contábil pelo valor líquido, para que eu não precise usar contas retificadoras, eu preciso encontrar a parcela do principal e a parcela do principal sem os custos de transação. Se a gente olhar, então, a nossa tabela aqui, saque, pela amortização do saque, sistema de amortização constante, a gente pagou 270 mil, mas a gente sabe que a amortização do principal foi 250 mil. Então, a cada semestre, a gente pagou 250 mil do principal. Porque a tabela saque é isso. Cada semestre a gente paga um pedaço do principal e esse pedaço é fixo, ou seja, são iguais parcelas em todos os períodos. Então, é até mais simples que o price aqui para a gente identificar. Basta a gente pegar aqui as informações do principal que foi liquidado, que a gente tem isso pela tabela saque. No entanto, o que a gente sabe? Que desses 250 mil aqui por semestre, estão embutidos aqui os custos de transação. Por quê? Porque o banco liberou para a gente o principal líquido dos custos de transação. Então, se isso aqui é 1 milhão dividido por 4, quer dizer que 7.800 está dentro desse 1 milhão. Então, o que a gente precisa fazer? Encontrar o valor de cada principal aqui, de cada parcela do principal, deduzida dos custos de transação. Aí, se a gente mantém tabelas separadas, fica simples, porque aqui eu abri uma coluna, principal menos custos de transação. Como eu tenho a informação dos custos de transação por semestre já, basta que eu identifique a diferença. 250 mil menos custos de transação dá 246 mil no primeiro semestre. No segundo semestre, 250 mil do principal menos o custo de transação de 2.339,80, a gente tem 247.660,20, que é o principal deduzido dos custos de transação. Ou seja, se a gente fizer a soma total dessa coluna aqui, ela tem que fechar em 992.200, que é o valor líquido. Como de fato ela fechou? E por que a gente precisa dessa informação por semestre? Porque a gente precisa reconhecer a parcela circulante segregada da parcela não circulante. Claro, né, que quem trabalha aí no mundo real, com a contabilidade do mundo real, a gente conta com vários sistemas contábeis que nos ajudarão a fazer isso sem a gente precisar ter toda essa preocupação que a gente está tendo nos exercícios. Porém, aqui a gente está desenvolvendo a lógica, então aqui a gente tem que cuidar, sim, do que é circulante e do que é não circulante. A operação ela aconteceu no começo de X0, então tudo que se realizar nos próximos 12 meses de X0 será circulante e tudo que se realizar durante os 12 meses seguintes, ou durante os 2 semestres seguintes, que serão o ano de 2000x1, será não circulante. Então, vamos fazer esse reconhecimento aqui. Empréstimos a pagar no curto prazo, 246 mil mais 247 mil, que é a parcela dos próximos 2 semestres, é circulante. Então, essa soma de 494 mil será reconhecida no passivo circulante. E os outros as parcelas referentes aos próximos 2 semestres será não circulante. Então, essa soma ficará lá no passivo não circulante. E só no final do ano que a gente vai reclassificar. A gente podia reclassificar já no próximo semestre, a gente podia reclassificar um semestre.
Mas eu acho mais prático aqui a gente fazer essa reclassificação anual mesmo. Não precisamos ser tão detalhistas no exercício. Vamos reconhecer, então, tendo passado o primeiro semestre de X0, podemos reconhecer as despesas e os custos do primeiro semestre. Então, a gente vai reconhecer despesas financeiras de 20 mil. Qual a contrapartida? Saldo de empréstimos a pagar. E a gente vai reconhecer os custos de transação de 3.084,53. Então, lá na DRE, custos de transação. Qual a contrapartida? Empréstimos a pagar. Lá no circulante, porque, como a gente viu em outros vídeos, essas duas parcelas aqui, elas vão ser somadas ao principal. Então, aqui o principal mais as despesas financeiras vai dar 250 mil. Perdão, o principal mais os custos de transação vai dar 250 mil, mais os 20 mil de despesas financeiras vai dar 270 mil, que é o que será pago no primeiro semestre, ao final do primeiro semestre. Então, a gente também pode fazer o reconhecimento do pagamento dessa primeira parcela. Débito de empréstimos a pagar circulante, em contrapartida a um crédito em equivalentes de caixa. Se a gente fizer um saldo parcial desse razonete aqui, como eu fiz, ó, o que ficou nessa conta? R$ 247.660,20, que é justamente a parcela do principal deduzida dos custos de transação referente ao segundo semestre. Por quê? Porque agora eu vou reconhecer as despesas financeiras do segundo semestre, os custos de transação do segundo semestre e o somatório destes três itens vão ser pagos já no segundo semestre, como a gente vai ver aqui. Então, reconheceremos as despesas de 15 mil, as despesas financeiras e os custos de transação de R$ 2.339,80. A contrapartida será a conta dos empréstimos a pagar circulante. E o que a gente vai reconhecer também? O pagamento da segunda parcela, de 265 mil, cuja contrapartida a gente pode deixar em equivalentes de caixa. Se a gente fizer o somatório total, reparem, não sobra nada. Então, o saldo ao final do X0, em circulante, não há mais nada. Por quê? Porque tudo que estava para se realizar durante X0, que era o nosso período circulante, se realizou. O que passa a ser circulante no final de X0? O que será realizado nos próximos 12 meses, que se refere a X1. Então, a gente tem mais duas parcelas para reconhecer do ano de X1, que estão lá no não circulante. Então, a gente vai fazer o quê? Reclassificá-las. Ou seja, essas duas parcelas que nós havíamos inicialmente reconhecido no não circulante, referentes ao terceiro e quarto semestre, elas passaram a ser circulantes agora. Então, a gente vai reclassificá-las, a gente vai debitar do não circulante e creditar aqui no circulante. E começamos a trabalhar aqui no circulante de novo. Então, reconhecemos a despesa financeira de 10 mil e o custo de transação de 1.577. E a contrapartida vai ser o crédito na conta empréstimos a pagar. O somatório disso aqui vai dar a terceira parcela, a terceira e a quarta parcelas, perdão, a terceira e um pedaço da quarta parcelas, porque a gente ainda precisa reconhecer os encargos financeiros do segundo semestre. Então, a gente já pode reconhecer o pagamento da terceira parcela, que é 260 mil, e se a gente fizer o saldo parcial do primeiro semestre de 2000X1, vai ficar nessa conta R$ 249.202,06, que é a parcela líquida do principal. É o saldo líquido do principal que a gente precisa pagar e a gente reconhece junto com as despesas financeiras e os custos de transação. Agora, a gente reconhece, então, passando-se o semestre, ao final do segundo semestre de 2000X1, a gente reconhece despesas financeiras de R$ 5.000 e custos de transação de R$ 797,94. Em contrapartida, nessa conta de empréstimos a pagar, e reconhecemos, enfim, a última parcela, que era 255 mil, liquidando assim completamente a operação. Observem que não vai restar mais nada nessa conta, porque essa conta foi
liquidada, esse empréstimo foi liquidado completamente. Então, olhem como a contabilidade é bonita. Com organização, a gente consegue aí fazer o reconhecimento ao custo amortizado, reconhecendo as despesas financeiras e o custo de transação por competência. Esse exercício eu trabalhei na sua forma líquida, porque eu acho mais simplificado não precisar usar contas retificadoras, mas quem quiser trabalhar com o uso de contas retificadoras também não tem nenhum problema. Com a diferença que os alunos aí reconhecem os empréstimos a pagar pelo valor bruto e reconhece contas retificadoras. Tá bom? Muito bom trabalho, bons estudos e até mais!